Boa tarde, irmãs. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. O Senhor abençoe cada um de vocês nas demandas, na correria da vida, que o Senhor lhes conduza na presença dele mesmo. É um prazer poder falar com vocês nessa tarde, na palavra do Senhor, buscando nela a instrução para a nossa caminhada, não é? Vivemos tempos, sem dúvida alguma, difíceis, tempos em que as decisões precisam ser muito bem pesadas e muito bem pensadas, tempos em que precisamos estar orando ao Senhor, buscando entender o momento que vivemos e buscando entender também a forma como devemos agir. No entanto, nós temos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e de prática. Ela que deve nortear a maneira como vivemos, quem tememos, a maneira como nos posicionamos no mundo. Claro que tudo isso deve ser temperado pela busca da paz, por muita sabedoria e com o objetivo de que o Evangelho se expanda e o nome do Senhor seja glorificado. Uma coisa que precisamos compreender sempre é que não há como glorificarmos a Deus, não há como de fato amarmos ao Senhor se não obedecermos a sua palavra, não é? A palavra de Deus é o mandamento dele, o ordenamento dele, que nos motiva a levantarmos, a dormirmos, a casarmos, a termos filhos, a trabalharmos e a vivermos neste mundo. E temos sido desafiados na nossa vida pessoal e na nossa vida comunitária em como vivemos, em como agirmos, em como tomarmos as nossas decisões. O tempo, de fato, é difícil. Na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, eu quero falar rapidamente nesse texto. O apóstolo Paulo fala a Timóteo acerca de algumas coisas. No capítulo 3, ele inicia, no verso 1, dizendo assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias, segundo o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, nos 2 primeiros versos, nos ensina, são exatamente aqueles tempos que iniciaram com o ministério do Senhor Jesus. Ou seja, os últimos tempos, os últimos dias, teologicamente falando, na linguagem bíblica, na compreensão da igreja, são esses tempos inaugurados pela vinda do Mestre. Esses tempos, eles continuam, eles perduram, eles vão adiante até a sua volta, até o seu retorno. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, um jovem pastor, que tinha seus medos, tinha certamente suas dificuldades, mas que, vocacionado pelo Senhor, deveria influenciar a sua geração, precisava entender que esses últimos dias teriam tempos mais difíceis uns que os outros. Os tempos sobreviriam, ou seja, um após o outro, como tempos difíceis, tempos confusos, tempos de dúvidas. Talvez, irmãos, este seja um dos momentos de tempos mais difíceis, de momentos mais cruciais que vivemos, em que o mundo patina acerca do que sejam os fatos, a verdade, a comunicação ela é entroncada, as notícias elas são eivadas de ideologia e nós não sabemos de fato em como peneirarmos, em quem acreditarmos quanto aos discursos que são prolatados. Nós precisamos, em tempos como estes, voltar os olhos para as Escrituras. Paulo, ele vai dizer que esses eram tempos marcados, esses últimos tempos difíceis, seriam marcados pelo desamor, pela arrogância, pelas crises familiares. Mas ele vai apontar no verso 9 desse capítulo que este mundo, nem aqueles que vivem pela sua vã sabedoria e pela filosofia do mundo caído, iriam adiante. A sua insensatez se evidenciaria diante de todos e o Senhor mesmo os interromperia. De fato, nós precisamos crer nisso. O Senhor está no controle de todas as coisas. A loucura do mundo, a sua vã filosofia, as mentiras que o mundo conta, muitas vezes travestida de verdade, elas não irão muito adiante. Nós precisamos, no entanto, avaliar sobre o que temos crido, avaliar do que temos ouvido e como temos recebido essas coisas. A palavra de Deus ela tem que ser a lente com que vemos o mundo
E ela tem que ser a peneira que impede que falsos ensinos, que mentiras penetrem a nossa mente e o nosso coração. Portanto, Paulo ele vai passar a dizer a Timóteo a maneira como ele deve agir diante desse mundo confuso, de tempos difíceis que se sobrevêm uns aos outros, que se sobrepõem um ao outro. E ele no verso 10, ele vai dar uma primeira orientação. Duas orientações são dadas neste capítulo. Uma outra orientação é dada no capítulo 4. No verso 10 ele diz assim: tu, porém, ou seja, diante de todas essas coisas, Timóteo, diante desse tempo difícil, desse mundo confuso, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ele continua: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Veja o que Paulo frisa agora. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A primeira orientação que Paulo dá a Timóteo, e creio, irmãs, essa orientação cabe a mim e a cada um de vocês, cabe a nós como povo de Deus, é que nós devemos perseverar, nós devemos olhar para o que temos aprendido e permanecer nisso. A ideia de tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, é de algo que foi realizado definitivamente na vida de alguém. Ou seja, Timóteo, ele decidiu abraçar a fé com todas as suas consequências, e essa fé abraçada produz efeitos continuados na vida. Tem seguido, é colocado dentro desse aspecto. Ou seja, a decisão, irmãs, que tomamos de seguir a Cristo, tendo sido alcançados pelo seu Evangelho, por sua graça, nos impõe que continuemos nesse Evangelho e que ele traga um reflexo para as nossas decisões aqui e agora, nesse momento que vivemos. Mas Paulo ele prossegue dizendo que esses que decidirem viver o Evangelho com todas as suas consequências sentidas na vida, esses vão ser perseguidos. A piedade é odiada pelo mundo, e a piedade é uma devoção de vida ao Senhor. É a compreensão de que o Senhor está sentado no trono e que nós tememos a Ele e vivemos para a glória dEle. É uma vida focada em Deus, centrada em Deus e direcionada para Deus. Mas Paulo, ele prossegue no verso 14, ele diz, dá a Timóteo mais uma ênfase naquilo que ele deve realizar. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Irmãos, temos aprendido diretamente do Senhor, do seu Espírito, o Evangelho que Ele nos tem dado na sua palavra. O grande desafio é permanecermos, não titubearmos, não resvalarmos os nossos pés, não termos medo em tempos difíceis, mas permanecermos na palavra. E a palavra de Deus nos ensina que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é soberano, que a sua providência nos alcança. De maneira que nós não devemos temer, nós não devemos nos angustiar, nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas confiar completamente no Senhor, no seu plano, na sua boa mão. Sabendo que, sim, passaremos por desertos, neste mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e Ele nos garante que nós também venceremos. Portanto, precisamos caminhar apegados à doutrina, apegados à palavra de Deus, e isso nos dá segurança. E ele prossegue dizendo que essa doutrina, essa segurança, esse ensino em que devemos permanecer,
estão nas Sagradas Letras, na Escritura, que é inspirada por Deus toda ela. E, portanto, precisamos nos debruçar sobre as Escrituras como um todo. Precisamos buscar nela vida e orientação para aquilo que vivemos diariamente, para as nossas decisões cotidianas. Meu desejo é que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza e cada uma de vocês, irmãs, seja fortalecida pelo Senhor. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança e as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Isso poderia ser dito pelo apóstolo Paulo a cada um de vocês. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Permaneça naquilo do qual o Senhor já inteirou cada uma das irmãs do Santo Evangelho. Que Deus abençoe. Amém.